Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Rafael descobre que Brenda é filha de Alberto Tsubaki, o sócio de Otávio. Júlia fica furiosa ao comprovar que Otávio está interessado em Fernanda. Isabela flagra a mãe aos beijos com Otávio. Roberto descobre que Isabela está esperando um filho dele. Tsubaki acorda e Otávio ordena que Carmelo mate. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela A Desalmada, no resumo semanal de 19 a 23 de setembro. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 19 de setembro. O celular de Fernanda toca. Otávio aproveita que ela vai atender e sai do quarto dela. Rafael diz a Fernanda que está ligando para dizer que ama ela e para avisar que vai ficar mais tempo na capital. Rafael diz que continua querendo que ela vá para o México visitá-lo. Pede que por favor ela pense na proposta dele e diz que a ama novamente. Fernanda diz que também o ama e desliga o telefone. Brenda diz a Rafael que o motorista do seu pai morreu e o estado dele é muito grave. Rafael consola Brenda e lhe dá todo o seu apoio. Brenda diz que ele agora é o seu anjo da guarda e o agradece por lhe dar esperanças. Otávio conta para Germán que é candidato a prefeito e o chama para ser coordenador da sua campanha. Germán sai. Carmelo chega e diz a Otávio que tudo saiu como ele queria. Muito satisfeito, Otávio diz que assim é que gosta, que as pessoas que trabalhem para ele sejam eficientes. Certo de que Tsubaki morreu, Otávio paga Carmelo e diz que é um empecilho a menos fora dos seus planos. Isabela diz a Roberto que o melhor de fingir que está grávida é poder ir vê-lo quando quiser, sem precisar da permissão da Fernanda para ir à fazenda. Otávio diz a Carmelo que como seu filho não estará na fazenda por um tempo, ele cuidará da Fernanda e assim vai aproveitar para ganhar o carinho da sua nora. Estrume nojento, porco imundo. Fernanda mostra a César que comprou uma arma. Diz que vai andar sempre com ela, porque descobriu que Otávio estava espionando enquanto ela tomava banho. Fernanda diz que também quer que César ensine a lutar. César diz que vai treiná-la, e se Otávio quiser bancar o esperto com ela, ele terá uma boa surpresa. Otávio diz a Letícia que quer que ela vá se preparando, porque será a primeira dama de Chamal. O médico chama a Brenda Tsubaki e a informa que o pai dela está em coma. Rafael fica surpreso ao saber que Brenda é filha de Alberto Tsubaki, o sócio do seu pai. Isidro diz a Roberto que está com muita vontade de roubar a fazenda do Primor. Roberto manda ele esquecer isso ou vai entrar na boca do lobo. Isidro diz que é bom que Roberto trabalhe na fazenda de Otávio, porque vai dizer a eles como driblar a segurança. Fernanda conta para Joana que Otávio aproveitou que Rafael não está em casa para entrar em seu quarto. Joana fica furiosa, diz que o bastardo do Otávio não vai parar e pede que Fernanda saia da fazenda. Fernanda diz que não, que agora sabe qual é o ponto fraco de Otávio e que se for verdade o que ela está pressentindo, vai usar isso a seu favor. No bar da Flor, Isidro puxa a conversa com Edgar. Edgar diz a Isidro que o seu chefe lhe pagou muito mal por sua lealdade de anos. Edgar diz que meteu tanto as mãos na merda por Otávio para no final ele lhe dar um chute na bunda. Edgar diz a Isidro que queria se vingar do Otávio, mas não sabe como. Isidro diz a Edgar que sempre há jeito para isso. Fernanda aproveita que Otávio e Letícia não estão na fazenda e entra no escritório dele. Carmelo surpreende Fernanda. Diz que o seu patrão não gosta que ninguém entre ali, nem vivos e nem mortos. Fernanda diz que não sabia, pede desculpas a Carmelo e o agradece por avisá-la. Maria conversa com Flor e conta sua história com Pietro. Flor leva Maria para o bar dela. Rafael diz a Brenda que lamenta muito conhecê-la naquelas condições e que se ela quiser, eles conversarão depois sobre a sociedade dos pais deles. Roberto encontra Maria trabalhando no bar da Flor. Roberto diz a Flor que Maria é como sua irmã e a leva para casa. Brenda decide continuar fazendo negócios com a empacotadora. Otávio chama a Fernanda e diz que está curioso para saber o que ela estava fazendo no escritório dele. Fernanda começa a jogar com Otávio. Ela diz que esteve pensando muito nele e no que ele disse sobre enfrentarem as suas diferenças de uma vez.
Fernanda diz que Otávio é um homem muito imponente. Otávio diz que fica feliz de escutar isso dela e que quer que eles tenham confiança um no outro, mas ela ainda não respondeu o que procurava no escritório dele. Fernanda diz que estava procurando por ele. César conversa com Flor sobre Otávio Toscano, mas pede para ela fingir que não sabe nada do que ele lhe contou, porque não quer colocá-la em perigo. Fernanda diz a Otávio que ele vai conhecê-la como realmente é, e eles vão começar, com Otávio falando sobre ele. Empolgadíssimo, Otávio diz que lhe parece perfeito, porque isso significa que deixaram para trás as diferenças que tiveram antes. Fernanda diz que é assim. Otávio, todo afoito, tenta beijá-la. Fernanda não permite, ela se afasta e, com um jeito sedutor, diz para Otávio descansar. Fernanda sai e Otávio fica se achando, pois acredita que está conseguindo conquistar ela. Feliz por Maria estar de volta a casa, Francisca pede perdão à neta e diz que ela tem a sua permissão para ser namorada do Pietro. Maria diz à avó que não quer saber nada do Pietro, pois ele a decepcionou. Rafael enviou uma mensagem para o pai, dizendo que vai passar a noite no hospital com a filha de Tsubaki. Rafael diz que tem que esperar, mas espera que o Tsubaki se recupere logo. Furioso, Otávio diz: maldito seja, esse cara deveria estar morto. Fernanda liga para Pietro e avisa que a Maria já apareceu. Preocupado e com medo de que Otávio tente algo contra Fernanda, César aconselha ir para o México para ficar com Rafael. Brenda está cada vez mais encantada com Rafael e José percebe o interesse dela nele. Fernanda pergunta a Letícia se tem alguém na fazenda que pode levá-la até a cidade do México para ficar com Rafael. Nesse momento, Otávio chega e diz que a leva. Otávio diz que precisa ir à capital resolver algumas coisas, então os dois vão juntos. Para não ficar sozinha com Otávio, Fernanda sugere que ele chame alguém para dirigir e, enquanto isso, ela vai explicando a ele um plano que teve para a empacotadora. Letícia pede para Roberto levar Fernanda e Otávio para o México. Miriam diz a Joana que está a ponto de aceitar o pedido do Luiz formalmente, porque aconteceu algo que nem ela esperava, e revela à amiga que está grávida. No hospital, enquanto Rafael consola a Brenda, ela vê a aliança dele. Surpresa, ela diz que ainda não tinha visto a aliança e pergunta se ele está casado. Rafael responde que sim. Fernanda chega e não gosta nada da cena que vê. Terça-feira, 20 de setembro. Surpresa ao ver Fernanda, Rafael se aproxima dela. Rafael apresenta sua esposa a Brenda e diz a Fernanda que Brenda é filha do sócio do seu pai. Nisso, Otávio chega e Rafael apresenta a Brenda para o pai. Cínico, Otávio diz a Brenda que lamenta muito o acidente que o seu amigo Alberto sofreu e que ela conta com ele para o que precisar. Brenda agradece Otávio e diz que Rafael tem sido um grande apoio para ela. Fernanda fica morrendo de ciúmes. Júlia diz a Isabela que elas precisam conseguir que os toscanos dêem uma casa para o filho dela, mas que coloque no seu nome. Isabela pergunta se a mãe não acha que é cedo demais para isso. Júlia diz que elas precisam ser rápidas, porque se ela não conseguir engravidar do peão, vai ter que infligir um aborto dentro de poucas semanas. Otávio diz a Brenda que eles já estão resolvendo o problema da empacotadora e pede a ela um voto de confiança. Brenda diz que Otávio pode contar com ela, até que seu pai esteja em condições de retomar os negócios. Rafael diz a Fernanda que ficou muito feliz em vê-la chegar e pergunta se isso significa que eles ficarão perto novamente, porque sem vê-la ou poder tocá-la, ele sente que está morrendo. Enciumada, Fernanda diz que quando chegou, ele não parecia muito triste pela ausência dela. Fernanda pergunta há quanto tempo ele conhece a filha de Tsubaki e reclama por ela estar segurando a mão dele. Rafael se diverte com os ciúmes dela. Roberto procura Ângela na capital. Rafael diz a Fernanda que a única coisa que o interessa é estar com ela e pede que ela lhe presenteie com o resto do dia só para os dois. Roberto revela a Ângela que Isabela não está grávida, que tudo foi uma mentira que ela inventou para o Rafael. Rafael e Fernanda se divertem enquanto passeiam pela cidade do México. Roberto diz a Ângela que faz o que a Isabela quer, porque a ama. Otávio comunica a Rafael e Fernanda que é candidato a prefeito de Chamal. Surpreso, Rafael pergunta se o pai se candidatou, mesmo sabendo que a Fernanda e ele apoiam Davi.
Otávio diz a Rafael que não teve nada a ver com isso, que foi o partido que o chamou. Ele deu a sua palavra e não pode mais voltar atrás. Pressionado por Pietro, Luiz conta para Miriam que Rosalina está grávida. Ao seu modo, Carmelo conta para Otávio como provocou o acidente de Tissubaki, mas não revela que Tissubaki o viu. Otávio diz que é melhor para Carmelo que Tissubaki não acorde nunca, porque se ele acordar e suspeitar que aquilo não foi um acidente, pode desprestigiá-lo e acabar com seu negócio para sempre. No hotel, Fernanda e Rafael conversam sobre a candidatura de Otávio e Davi. Nesse instante, César liga para Fernanda. Rafael diz para ela atendê-lo. Fernanda diz que não, porque com certeza César quer falar sobre o que fez na cozinha da Miriam. César então manda uma mensagem de voz para Fernanda. Rafael diz que pelo visto César quer dizer algo muito importante para ela, que não pode esperar até amanhã. Fernanda diz que por ela pode esperar e fala para Rafael não usar aquele tom, como se ela estivesse fazendo algo errado. Rafael diz que poderia ter dito o mesmo para ela quando ela o encontrou com a Brenda, mas não disse. Fernanda diz que o comentário dele não faz sentido. Rafael diz, não faz sentido? Então vamos escutar juntos a mensagem do César. O que você acha? Para evitar que Rafael escute a mensagem de César, Fernanda tenta desconversar e pergunta se ele agora vai ficar com ciúmes dela, quando é ele que vai ter um filho com outra, e fala da Brenda também. Rafael diz que é melhor eles esquecerem isso, que os dois são muito ciumentos, sempre. Rafael diz que tem muita sorte de ter uma mulher tão especial e valiosa como ela e pede que ela o perdoe. Fernanda diz que o ama e os dois se entendem. Luiz diz a Miriam que lamenta muito decepcioná-la outra vez. Arrasada, Miriam diz que ele a decepcionaria mais se deixasse a Rosalina só, esperando um filho dele. Pela manhã, enquanto Rafael toma banho, Fernanda aproveita para ouvir a mensagem de César. Na mensagem, César diz que os pequenos produtores estão preocupados pelo fechamento da empacotadora e que Mateus quer fazer uma manifestação com as autoridades para que a abram. Depois, Fernanda conta para Rafael o que César dizia na mensagem. Rosalina fica eufórica quando Luiz diz que já falou com Miriam e ela já sabe que os dois estão grávidos e vão se casar. Miriam conta para Joana que Rosalina está esperando um filho do Luiz. Joana aconselha a Miriam a não se sacrificar e contar para o Luiz que também está grávida, porque ele ama ela. Miriam se nega, diz que Rosalina só tem ao Luiz e, pelo que ela saiba, Rosalina não pode voltar para sua família porque o pai dela não gostou que ela vivesse com Luiz sem se casar. Otávio e Rafael conseguem com que Vargas autorize que removam os selos de fechamento da empacotadora. Mas Vargas adverte que na primeira reclamação fechará a empacotadora para sempre. José vai ajudar Rafael na campanha de Davi. Vargas deixa claro o seu apoio a Davi e Otávio não gosta nada disso. Ângela leva Roberto para comer tacos. Roberto adora, diz que Ângela o entende e por isso ele gosta dela. Otávio retorna para a fazenda e, muito animado, diz a Letícia que conseguiu reabrir a empacotadora. Fernanda e Rafael levam girassóis e sementes de flores exóticas para Letícia. Pietro vai conversar com Maria, mas ela diz que os dois não têm nada para conversarem e sai com Gabriel. Fernanda conta para César que Otávio vai se candidatar como prefeito do povoado. Surpreso, César diz que eles precisam conseguir rápido as provas contra Otávio. Fernanda diz que se Otávio ganhar, terá muito poder e então eles não poderão fazer nada contra ele. Ângela chega na casa de Isabela e a recrimina por inventar que está grávida. Ângela fala que Isabela já usou muito o Rafael e o Roberto e que já chega. Isabela diz a Ângela que isso não é da conta dela. Pergunta o que ela está fazendo na sua casa e insinua que ela é amante do seu pai. Furiosa, Ângela dá uma bofetada em Isabela e pergunta se ela acha que todos são como ela. Ângela diz que a única coisa que sente por Germán é amizade e gratidão, mas que já está farta de cobrir as mentiras dela. Isabela diz que Ângela está morrendo de ciúmes porque se apaixonou por Roberto. Ângela admite que ama o Roberto e fala que voltou para lutar por ele. Isabela diz a Ângela que o Roberto nunca vai se interessar por ela porque ele nunca vai deixá-la. Rafael vai visitar Isabela.
Ela faz todo um drama e Rafael, pensando no bem-estar dela e do filho, pergunta o que ela acha dele dar uma casa para o filho e ela e fixar uma quantia mensal para ela, para que nunca falte nada para eles. Luiz chega no rancho e escuta quando Joana diz a Fernanda que Miriam está esperando um filho dele. Enquanto isso, Miriam vai ao médico para confirmar se está realmente grávida. Isidro convence Roberto a planejar um grande roubo na fazenda do Primor. Isidro diz que não vão roubar apenas o gado, mas todos os embriões congelados. Isidro diz a Roberto que eles vão conseguir milhões, que vão permitir que se retirem disso para sempre, e ele poderá dar a vida de rainha para sua mulher. Luiz pergunta a Miriam se é verdade que ela está esperando um filho dele. Miriam chora arrasada, nega que esteja grávida. Depois, Miriam conta para Joana que foi ao médico e confirmou que não está grávida. Fernanda e Rafael estão conversando perto da piscina. Escondido, Otávio observa os dois. Rafael sai para trabalhar e Fernanda fica só. Nisso, Júlia se aproxima de Otávio e diz: "Eu sabia, você gosta dessa mulher." Otávio pergunta se ela está louca. Irritada, Júlia diz: "Não, quem está louco é você. Você colocou os olhos na esposa do seu filho." Quarta-feira, 21 de setembro. Furioso, Otávio leva Júlia para o escritório e diz que a proíbe de voltar a dizer aquela estupidez. Júlia diz que o que está falando é a verdade, porque o conhece perfeitamente. Júlia diz que Otávio não pode se envolver com Fernanda ou vai acabar em uma tragédia. Júlia diz: "Imagina, pai e filho se enfrentando pela mesma mulher e a Letícia sofrendo a pior traição, a pior dor." Nossa, olha quem fala, essa bisca é muito safada mesmo, gente. Otávio diz que se ela falar mais uma estupidez, terá que sair da casa dele para sempre e a coloca para fora do seu escritório. Depois, Otávio leva Fernanda à empacotadora e diz que estão comemorando, que finalmente retomarão com a produção. Otávio diz a Fernanda que adoraria que ela aceitasse trabalhar com ele. Otávio diz: "O que você me diz? Você gostaria de estar ao meu lado?" Fernanda diz que é uma honra que ele a convide para trabalhar com ele, mas que acha que não é uma boa ideia. Antônio se aproxima, interrompendo os dois. Antônio diz a Otávio que o Moreno avisou que os pequenos produtores querem fazer uma manifestação em frente à prefeitura porque ele saturou o mercado em ensino alto e eles não têm para quem vender. Fernanda diz que eles não precisam se preocupar, que isso não vai acontecer, porque ela segue em contato com os pequenos produtores e os convenceu a não fazerem nada. Otávio diz que não há dúvida de que Fernanda voa para ser uma verdadeira toscana. Fernanda diz a Otávio que para conseguir aquilo, teve que prometer aos produtores que ele pagará 10% a mais pelo gado deles. Otávio diz que está bem, mas que só vai fazer isso para agradar a ela. Rafael chega e Fernanda diz que sentiu falta dele. Rafael diz ao pai que levará sua mulher por um momento, porque naquele lugar ele não se atreve a beijá-la como quer. E escroto, Otávio diz que eles estão em plena comemoração e não é o momento. Otávio reúne a todos e informa que é oficial. Ele é o candidato do Partido Esforço Rural a prefeito de Chamal. Germán diz a Roberto que conversou com Isabela. Ela deixou muito claro seus sentimentos por Rafael e nunca vai correspondê-lo. Roberto diz que isso não é verdade. Rafael diz a Fernanda que conversou com Isabela e vai dar uma casa para o seu filho. Fernanda pergunta se a ideia partiu dele ou da Isabela. Furioso, Roberto procura Isabela, fala sobre a conversa que teve com o pai dela e manda ela ter muito cuidado se estiver o traindo. Roberto diz que está fazendo tudo por ela e até ficou calado com a mentira que ela inventou sobre a gravidez. Nesse momento, Germán chega. Otávio avisa Antônio que mandou Edgar ir falar com ele e diz para escutar muito bem o que ele quer que faça. Muito nervoso, Germán manda Roberto ir embora e diz que precisa falar com a filha dele. Germán ameaça Isabela, diz que ela terá que dizer a verdade a Rafael hoje mesmo, ou ele dirá. Nesse instante, Rafael chega e pergunta o que é que Isabela tem para lhe dizer. Antônio coloca Edgar para varrer as ruas do povoado, dizendo que é um serviço comunitário, por ele ter tirado os selos de segurança da empacotadora. Germán diz que Rafael e Isabela precisam conversar seriamente e deixa os dois sozinhos. Isabela continua com seu teatro, diz a Rafael que não está acontecendo nada, que o seu pai é exagerado e com essa coisa de hormônio ela está muito sensível. Cínica, Isabela não conta a verdade para Rafael
e o convence de verem logo a casa para ela. Júlia bisca devassa, pede perdão a Otávio e diz que foi uma bobagem pensar que ele podia se interessar por sua nora. Júlia diz que ficou com muitos ciúmes e não estava pensando direito. Rafael está no telefone. Germán percebe que Isabela não contou a verdade para ele e a pressiona. Rafael desliga o telefone, se aproxima e pergunta se está tudo bem. Sem saber o que fazer, Isabela diz que não tem se sentido muito bem. Rafael diz que então vai levá-la ao médico. Germán diz que o Rafael tem razão e manda Isabela ir de uma vez com ele. Ângela diz a Roberto que o ama como ele é e com o que tem. Ângela beija Roberto com paixão e os dois fazem amor. José conversa com Davi e Clara sobre a campanha. José diz que eles não podem arriscar ter um escândalo durante a campanha e pergunta se há algo que os dois queiram lhe dizer, porque esse é o momento. Roberto diz a Ângela que gosta muito dela, mas só a vê como amiga. Ângela diz que ele não precisa se sentir mal, que o que aconteceu entre eles é algo que ela desejava há muito tempo. Ângela diz que não vai reclamar e nem exigir nada, porque o amor sincero é assim, dá, sem esperar nada em troca. Sandra não permite que Clara fale sobre o seu passado. No consultório médico, Isabela se sente encurralada, sem saber o que fazer. Germán conta para Júlia que Rafael levou Isabela ao hospital e diz que quer que ele se dê conta da mentira dela. Germán toma o celular de Júlia para que ela não consiga falar com Isabela. Germán diz que não vai esperar que a filha acabe na prisão ou termine morta por causa da ambição dela. Júlia dá uma bofetada em Germán e diz que por culpa dele elas vão perder tudo outra vez. O médico começa a fazer ultrassom em Isabela. Ela fica surpresa ao saber que está mesmo grávida. Isabela se sente aliviada e fica eufórica por agora estar realmente grávida. O médico diz que o bebê está bem e a gravidez dela está normal. Isabela, barata descascada, diz que aquele momento é o mais feliz da sua vida. Fernanda diz a Joana que pediu para César ensiná-la a se defender, mas pede para ela não dizer nada a Rafael. Isabela pede para Rafael acompanhá-la para comprar algumas coisas para o bebê. Letícia diz a Germán e Júlia que Rafael acompanhou Isabela ao hospital e lhe enviou uma mensagem dizendo que está tudo bem com ela e o bebê. Germán e Júlia ficam surpresos. Júlia fica muito feliz com a notícia, já Germán parece não entender nada. Rafael avisa Fernanda que está tudo bem com Isabela e o bebê e que chegará à noite para o jantar que a mãe está organizando para os amigos. Clara procura Flor para falar sobre a proposta dela. Flor diz que se Clara fizer bem o que vai pedir, ninguém saberá que ela foi a mais bem-sucedida das suas meninas. César pergunta a Fernanda como ela conseguiu o aumento de 10% para os pequenos produtores. Fernanda diz que não precisou fazer nada mais a não ser se comportar encantadora com Otávio. César diz que isso é muito perigoso e manda ela esquecer essa tática. Fernanda diz que não dará um passo atrás e que fará o que for preciso para que cumpram o que planejaram. Fernanda diz para César não se preocupar, que ela sabe o que está fazendo. Rafael e Isabela chegam à fazenda e Rafael diz a Germán que está tudo bem com Isabela e com o filho deles. Isabela diz que o Rafa e ela estão muito felizes. Germán se afasta com Isabela e pergunta como ela convenceu o Rafael da sua mentira, se comprou o ginecologista. Isabela mostra o ultrassom para o pai e diz que na verdade está grávida. Germán pergunta se ela tem certeza de que esse filho é do Rafael. Sem vergonha, Isabela afirma para o pai que o filho é do Rafael e diz que não vai perdoar a desconfiança dele. Martina diz a Edgar que Antônio colocou ele para varrer as ruas do povoado porque Otávio mandou. Enquanto isso, Otávio e Antônio debocham de Edgar. Martina diz a Edgar que precisa dele ao seu lado e com ela a lealdade dele será recompensada. Martina diz a Edgar que precisa de provas contra Otávio para exigir que ele lhes pague o justo e também precisa saber o que ele está fazendo para sonegar impostos. Quinta-feira, 22 de setembro. Fernanda fica morrendo de ciúmes depois de escutar uma mensagem que Brenda mandou para Rafael, dizendo que ele é o anjo da guarda dela. Rafael se diverte, diz que ama vê-la com ciúmes e saber que o quer só para ela. Brenda avisa Otávio que a reunião do conselho será amanhã, à 13h. Otávio diz que não poderá acompanhá-la, mas fala que Rafael irá no lugar dele. Rafael reclama pelo pai ter se comprometido em seu nome, sem perguntá-lo antes.
Fernanda diz a Otávio que a única coisa que o esposo dela está pedindo é que antes de tomar uma decisão, o consulte primeiro. Otávio não gosta nada da reação dela, mas disfarça. Isabela e Júlia percebem que Fernanda ficou com ciúmes de Brenda. Isidro diz a Edgar que sabe como ele pode se vingar do Otávio toscano. Durante o jantar, Júlia e Isabela, usando a sua gravidez, fazem de tudo para irritar Fernanda. Júlia diz que está muito feliz, pede para brindarem ao neto deles e pergunta se o Rafael não vai dizer nada. Rafael se levanta, diz que brinda aquele bebê, por Isabela que será uma ótima mãe, e obviamente por Fernanda. Rafael olha para Fernanda e diz: pelo amor da minha vida, por minha esposa, minha companheira. Rafael agradece Fernanda de todo seu coração, porque sabe que ela vai amar esse bebê como cada um deles. Fernanda diz que ama Rafael e o beija. Isabela e Júlia Bisca queriam incomodar Fernanda, mas ficam com cara de tacho, trouxas, bem feito. Letícia diz a Rafael que sua amiga lhes mostrou uma casa ali perto, com um jardim enorme. Rafael agradece a mãe, mas diz que a casa do seu filho será algo pequeno e obviamente não tão caro. Sem graça, Isabela diz que pensou que seria uma casa grande, com piscina para o filho deles. Rafael diz que no momento tem que pagar um empréstimo que pegou com a mãe, e eles terão que se ajustar ao pouco que ele tem. Clara diz a Sandra que Flor quer que as novas autoridades façam vista grossa para não fechar o negócio dela e que as cotas que ela paga ao gabinete do prefeito sejam bem mais baixas. Otávio diz a Carmelo que o seu neto vai ajudá-lo em seus planos, porque vai acabar separando a Fernanda do seu filho. Otávio diz a Carmelo que seria conveniente que o Rafael se interessasse por Brenda Tsubaque, porque se ela chegar a se casar com seu filho, eles vão unir as suas empresas e fortunas, e então sim, ele vai ser imparável. Otávio diz a Carmelo que sabe que a Fernanda gosta dele, porque ela lhe manda sinais e deixa ele ver isso de vez em quando. Otávio diz que todo o seu poder e dinheiro vai colocar aos pés da sua Fernanda. Jamantão escroto, se acha, continua sonhando, seu verme, pois só em sonho mesmo a Fernanda vai te querer, seu imundo. Sandra pergunta se Fernanda poderia falar com o seu sogro para que ele a deixe correr com os cavalos dele. Fernanda diz a Sandra que prefere não pedir nada para Otávio, mas promete que vai falar com o Rafa para ver como podem ajudá-la. Sandra fica irritada e sai, deixando Joana e Fernanda sozinhas. Joana diz a Fernanda que Sandra busca voar alto, mas sem fazer esforço. Roberto diz a Ângela que a quer na vida dele como uma grande amiga. Ângela diz que sabe que aonde vá sempre o levará com ela, por isso resolveu voltar e dizer o que sente por ele. Sendo assim, ela tem duas alternativas. Uma, se decepcionar com ele porque não a valoriza. A segunda, que ele aprenda a amar com ela, sem condições, e o beija. Edgar está varrendo as ruas do povoado e diz a Isidro que depois daquela humilhação, ele conta com a sua ajuda para incomodar Otávio Toscano. Rafael mostra para Roberto o ultrassom de Isabela e diz que ele e Davi serão os padrinhos do seu filho. Roberto fica surpreso ao saber que Isabela está mesmo grávida. Isabela fica chocada ao flagrar a mãe e Otávio se beijando. Otávio sai e Isabela, furiosa, diz à mãe que agora entende a pressa dela de se separar do seu pai e fala que ela é amante do Otávio. Isabela pergunta por que a mãe a obrigou a engravidar e mentir para o Rafael, quando ela pode tirar tudo do Otávio. Júlia diz a Isabela que não é tão fácil, porque Otávio está ressentido com ela, e revela que foi o amor da vida dele, mas ela o deixou para se casar com o pai dela. Isabela diz que a mãe tem um sangue frio para fingir que é amiga da Letícia, enquanto fica com o marido dela. Júlia diz que Isabela engana Rafael com Roberto, então não venha querer lhe dar banhos de pureza, e a proíbe de dizer uma só palavra sobre o que viu. Isabela diz que a mãe não precisa se preocupar, porque agora elas são tão iguais, que se atrair vai ser como trair a si mesma. Roberto diz a Isabela que já sabe que ela está grávida, e todo mundo vai saber que esse filho é dele. Isabela, mais uma vez, consegue enrolar Roberto, trouxa. Ela diz que ele prometeu que ia ajudá-la a se vingar do Rafael, e que melhor vingança do que deixar o Rafael se apegar com a ideia de que o filho dela é dele, e ela depois dirá que o traiu, que o pai é ele, o único homem que ela já amou. Otávio chega ao rancho de Fernanda para ajudá-la com a ordenhadeira. Para ficar perto dela, ele não se importa com a presença de César. Roberto
faz para Isidro um mapa de onde ficam todas as câmeras e os guardas da fazenda. Na capital, os acionistas insistem para que Brenda rompa a sociedade com os toscanos ou estarão indo contra a vontade do pai dela. Rafael diz que Brenda lhes deu uma oportunidade e eles vão cumprir com o acordo. Roberto diz a Júlia que não vai renunciar ao seu filho, a chama de sogra e manda ela ir se acostumando, porque eles vão ser família. Júlia diz que primeiro o mata. Encantada com Rafael, Brenda decide continuar fazendo negócios com a empacotadora. Otávio tira uma foto de Fernanda, que estão perto da ordenhadeira, e diz a ela que enviou para Rafael, para que ele veja como ela está feliz. Fernanda agradece a ajuda dele. Otávio segura a mão dela, diz que é um prazer estar ali com ela e beija sua mão. Otávio vai embora. Fernanda limpa a mão e diz: "Ah, que nojo, eu não suporto." Depois, Fernanda diz a César que suspeita que Otávio teve algo a ver com o acidente de Subac, porque, coincidentemente, ele sofreu o acidente logo depois que saiu da fazenda. Brenda e Rafael estão em um restaurante comemorando a parceria nos negócios. Uma fotógrafa se aproxima e pergunta se pode tirar uma foto deles de recordação. Brenda diz que é claro, para ficar registrado o seu primeiro dia como empresária. Fernanda se reúne com os pequenos produtores e diz que conseguiu 10% de aumento para eles. Otávio chega, diz que pensou muito bem e que dará 12% de aumento. Otávio diz que começa sua campanha naquele dia e precisa do voto deles. Mateus diz que Otávio conta com o voto dele e pede aos produtores um aplauso para o futuro prefeito deles. Rafael está no hospital com Brenda e avisa Otávio que Tissubac está melhorando e os médicos disseram que ele vai acordar amanhã do coma induzido. Otávio fica apreensivo. Sexta-feira, 23 de setembro. Rafael diz ao pai que é um milagre que Tissubac tenha sobrevivido e os médicos disseram que o pior já passou. Falso, Otávio diz que fica feliz, pede para ele dar um abraço em Brenda e desliga o telefone. Fernanda diz a Rafael que está tudo bem com a ordenhadeira e que o pai dele foi supervisionar a instalação. Rafael diz que o pai lhe mandou uma foto dela sorrindo e isso o deixa muito feliz. Brenda fica observando o modo amoroso como Rafael fala com Fernanda. Furioso, Otávio manda Carmela ir agora mesmo para a capital e acabar com a vida de Tissubac. Otávio ameaça Carmelo, dizendo: "Amanhã eu quero estar no velório de Tissubac, ou você quer que eu esteja no do seu filho?" Carmelo fica assustado com a ameaça de Otávio. Antônio entrega a Otávio o dinheiro que conseguiu desviar da prefeitura para ele usar em sua campanha. Davi começa sua campanha conversando com os pequenos produtores. Enquanto isso, Otávio discursa na praça do povoado. Rafael e Brenda encontram Carmelo no quarto de Tissubac. Surpreso, Carmelo diz que estava lá fora, escutou um barulho estranho, viu quando uma moeda rolou para lá e foi pegá-la, com medo de que fizesse algum dano aos aparelhos. Depois, Carmelo diz que o patrão mandou para saber se eles precisam de algo. Brenda agradece o apoio de Rafael, deseja boa viagem e pede para Carmelo dirigir com cuidado. Otávio liga para Carmelo. Ele diz que não conseguiu fazer o serviço e que por pouco Rafael pegou. Fernanda chega e escuta quando Otávio, furioso, manda Carmelo fazer o que ele mandou, ou não precisa voltar nunca mais para Ixamal. Otávio vê Fernanda e pergunta se ela estava escutando. Fernanda disfarça, diz que acabou de chegar e pergunta se ele está falando com Rafael. Rafael chega em casa quase 2 da manhã e diz a Fernanda que não pôde ficar no México porque estava louco para vê-la. Fernanda diz que fica muito feliz que ele esteja ali. José e Pietro conversam com Davi sobre as possíveis falcatruas que encontrarão na gestão de Antônio se investigarem. Davi diz que conhece o pai e ele é honesto, assim como Otávio. Fernanda vê a foto de Rafael e Brenda e diz que, pelo visto, a visita dele à Brenda Tissubac não foi só de negócios. Rafael pede para Fernanda não ficar com ciúmes e diz que ela sabe que ele só tem olhos para ela. Fernanda diz: "Os olhos sim, mas e as outras partes?" Rafael diz que não, que seu assunto com Brenda é só de negócios e amizade e explica por que aquela foto foi tirada. Rafael diz que só ama ela. Fernanda pede para ele prometer
que o amor dele vai ser muito mais forte do que qualquer coisa que aconteça, e diz que o ama. Otávio manda Isabela encontrar um pretexto para voltar a morar na fazenda. Isabela diz que nada lhe dará mais prazer do que separar Rafael e Fernanda. Otávio diz que a ele também. César continua com medo de que Otávio tente algo contra Fernanda e pede para ela deixar de viver na fazenda. Rafael escuta e pergunta por que César quer que a esposa dele deixe de viver na Primor. Fernanda pede para eles não começarem a discutir. César usa como pretexto a gravidez de Isabela e diz a Rafael que a Fernanda está sofrendo por causa do filho que ele vai ter com a sua ex. César diz que se preocupa com Fernanda como amigo e que no rancho eles estavam melhor. Rafael diz que por não querer que Fernanda sofra por nada, a Isabela e o bebê vão morar em outro lugar. Rosalina se sente mal. Gabriel está no restaurante e ajuda ela. Edgar entrega para Isidro as informações de como desconectar as câmeras da empacotadora e diz que com as câmeras da fazenda é a mesma coisa. Otávio e Letícia chegam ao rancho de Fernanda, muito animados. Otávio quer dar a eles alguns gados de presente. Fernanda agradece a Otávio, mas diz que dele eles não vão aceitar nada. Letícia diz a Fernanda que Otávio se arrependeu de não ter ido no casamento deles e pede que ela aceite o presente que ele quer dar. Fernanda diz a Otávio que Rafael jurou que ia seguir adiante por ele mesmo, sem a ajuda dele, e pensa em cumprir. Ela olha para Rafael e diz: "Não é verdade, meu amor?" Otávio fica furioso. Rafael diz a Otávio que vai seguir em frente sem a ajuda dele. Fernanda diz que vai apoiar o seu esposo até o final. Tsubaki acorda e fica feliz ao ver a filha. O médico diz a Brenda que vão fazer alguns exames em Tsubaki antes da cirurgia. Tsubaki tenta falar sobre o acidente, mas não consegue porque fica nervoso. Brenda diz que foi um acidente horrível e pede para ele ficar calmo para a cirurgia. Otávio diz a Rafael que tem certeza que ele vai conseguir seguir em frente porque é um toscano e nas veias dele corre sangue de um vencedor. Sandra aproveita que Otávio está no rancho e pergunta se a Fernanda já pediu para ela correr nos cavalos dele nas competições. Otávio diz a Sandra que em atenção a Fernanda vai recebê-la na fazenda dele com muito prazer e que se ela correr tão bem quanto Fernanda, amanhã mesmo ele a contrata. Sandra fica eufórica. Brenda liga para Rafael. Ele coloca o telefone no viva voz. Brenda diz que o pai acordou, está fraco, mas quando a viu, imediatamente se lembrou do acidente e diz que acha que é um bom sinal. Otávio pergunta se Tsubaki contou como foi o acidente. Brenda responde que não, que o pai queria lhe dizer algo, mas será depois, porque ele foi levado para fazer alguns exames e depois será feita a cirurgia. Fernanda fica de olho em Otávio. Otávio manda Carmelo para a cidade do México para terminar com Tsubaki. Otávio chega na empacotadora e Edgar diz que os adversários dele querem prejudicá-lo. No muro da empresa está escrito: Otávio Toscano é um verme maldito, não vote nele. Edgar diz a Otávio que aquela foto já está circulando pela internet. Germán diz que aquilo pode afetar não apenas a campanha dele, mas também os negócios com o Mega Super, ainda mais que o conselho não está nada feliz com ele. Edgar se diverte ao ver Otávio tão irritado. Júlia tenta convencer Letícia para que Isabela possa morar na fazenda. Direta, Letícia diz que não vai permitir que Isabela viva no mesmo lugar que Fernanda, porque isso já é demais. Fernanda chega à empacotadora e diz a Otávio que foi lhe pedir desculpas, que a sua intenção ao recusar o presente não era fazer ele se sentir mal. Otávio, já tão escroto, fica parecendo um bestão e diz que o seu interesse é que os dois se deem bem. Fernanda diz que isso também a interessa muito e por isso decidiu aceitar a proposta dele de estarem juntos na empacotadora. Arrasada, Brenda avisa a Rafael que o seu pai morreu. Animadíssimo, Otávio diz a Fernanda que tem certeza que os dois farão grandes coisas juntos e tenta abraçá-la. Nesse momento, Rafael entra na sala do pai, dizendo que o pai da Brenda acabou de morrer. Surpresa ao ver Fernanda, Rafael pergunta o que ela faz ali.